Portal Território Aberto, aqui na Câmara Municipal de Salvador, e a gente conversa com Silvio Humberto, militante, que está aqui eleito graças à vontade popular e com certeza dará sua contribuição. Silvio, quais são agora as perspectivas e como é que você vai conduzir o seu mandato? Pois a marca do nosso mandato vai ser participação. Nós queremos garantir esse mandato participativo, porque nós somos frutos disso. Nós somos fruto de um esforço coletivo e quem percebe o quanto, quando você contribui para que o outro cresça, né, quanto isso, você ganha isso de volta. Então foi isso que nós escolhemos. Nós plantamos o ser coletivo e a minha eleição eu atribuo a isso. Essa vontade de ver o outro crescer, de poder contribuir com o empoderamento do outro. Eu acho que isso, assim, diz que quem semeia vento colhe tempestade. Nós colhemos uma tempestade de votos desse esforço coletivo. Então nós vamos garantir, vamos fazer todo o esforço para garantir participação, para garantir assim, o acesso à tribuna livre, que as pessoas participem, e não só na época de eleição, as pessoas têm que participar cotidianamente da vida da cidade. E nosso mandato vai estar a serviço disso. Ontem, durante aqui a posse, você observou o tumulto e como é que você observa uma casa legislativa, primeira do Brasil, como aqui em Salvador, e nos momentos de grande importância, de grande votação, infelizmente as portas têm que ser fechadas porque não suporta a quantidade de pessoas? Eu acho que é a falta de acesso dessa população. Parece que você vota e esquece seus vereadores. Então, quando você diz assim, não esqueçam de mim, você quer que eu participe, e quando a população chega, o espaço é inadequado. Isso mostra que, às vezes, o Estado é o Estado para uma minoria. E cabe, né, às pessoas que vêm dos movimentos sociais, que acreditam numa participação coletiva, contribuir para ampliar esse espaço, que hoje não necessariamente essa participação precisa ser presencial. Você tem aí a internet, né, outros canais de comunicação que pode garantir essa participação ativa. Isso que nós vamos cobrar junto à mesa diretora, que garanta essa participação para além da presença física. Nós temos que ampliar esse outro espaço das redes sociais. A Câmara precisa estar lá presente. Algum projeto em mente para ser apresentado já a partir de fevereiro? O primeiro passo que nós vamos fazer é levantar o que existe aí, né? Para não cair do erro de que política não dá lugar ao amadorismo. Então a gente precisa chegar, conhecer o que aí está, quais são os projetos que foram apresentados, o que não foram, o que não conseguiu passar, e construir em cima de alguns eixos que nós acreditamos na área de educação fiscal, na área do orçamento, na área de geração de trabalho e renda, na área da promoção da igualdade racial, de gênero, das pessoas em situação de deficiência, e também trabalhar com os idosos. Então nós queremos garantir projetos nessa linha, não só o nosso, mas apoiar também outras iniciativas, porque aqui não é um lugar onde uma andorinha só vai fazer verão. É importante que você tenha uma capacidade enorme de convencimento. A gente precisa convencer os nossos pares da importância dos nossos projetos e vice-versa. Porque se você for só para o embate, você termina perdendo. Então tem que ser um trabalho de convencimento, que foi o que resultou na eleição da mesa diretora. É evidente que em determinados momentos, nós que estamos do lado nós que somos a oposição, que não é o jargão, mas não é a oposição à cidade, nós temos a oposição a ideias. E não existe uma única forma de você gerenciar a cidade. Então o que nós vamos fazer é garantir que essa população possa participar. Eu acho que a mesa diretora tem todas as condições de utilizar bem, sobretudo as redes sociais, e mais, porque quando você utiliza bem as redes sociais, você traz juventude. Quando você traz juventude, você renova. Então significa que a gente precisa politizar mais a nossa população, principalmente os jovens. Certamente. Eu lembro, e foi bom você tocar nisso, porque como eu venho dentro do Instituto Steve Biko, nós temos uma disciplina fantástica, né, que é trabalhar cidadania e consciência negra. Trabalhar cidadania e consciência negra é um exemplo que eu posso trazer para aqui, como você pode atrair a juventude para trabalhar cidadania e a consciência negra, e também trazer outras discussões, por exemplo, popularizar a ciência, né, e tecnologia, porque essa cidade não vai se essa juventude não vai, sobretudo a juventude negra, que é a mais vulnerável. É ela que morre, é ela que frequenta os índices, né, a principal vítima da violência, seja pela presença do Estado ou pela ausência do Estado. Então a Câmara precisa ser esse espaço para atrair a juventude, ocupar bem o seu centro cultural, né, trazendo juventude. Eu acho que, sobretudo, com as escolas públicas municipais. A gente precisa fazer isso. Isso aí é fundamental para garantir participação. Você vai com os frutos e traz os jovens, consequentemente você traz os pais. De acordo com a sua militância, Steve Biko, você acha que cresce mais a sua responsabilidade agora com esse mandato? Alguém me disse assim,
O que estufa seu peito, enverga suas costas. É evidente que as pessoas confiaram em um trabalho, né? Mas eu estou, assim, é evidente que não deixa de passar um friozinho na sua barriga, de ser a sua primeira vez, eu sempre digo, você nunca esquece. Mas tem algo que eu considero que é fantástico, assim, você poder compartilhar com os seus próximos. Eu venho de uma história de poder compartilhar, e isso diminui a sua, assim, não... Você compartilha a responsabilidade, eu prefiro dizer assim, eu vou compartilhar responsabilidades e vou ouvir bastante, né? Vou exercitar ao máximo, né, a capacidade de ouvir e escutar, e mais ainda, o que eu tenho que é ser professor. E o professor não é só quem ensina, mas aquele que tem uma capacidade enorme de aprender. Eu acho que isso que vai ajudar a compartilhar essa responsabilidade, levar o que eu não sei, ouvir outros, porque a cidade é de todos nós. E é esse canal que a gente precisa assegurar, né, para trazer essas demandas, não ficar só em um lugar onde você fale que eu te escuto aqui. Mas você tem que trazer, ser um porta-voz dessas demandas da sociedade, porque o que todos nós queremos é fazer política com P enorme. E quando você faz política com P enorme, é você falar da política como um bem comum. Ok, Silvio, boa sorte. Nosso portal Território Aberto se coloca também à sua disposição e desejamos aí uma excelente gestão. Muito obrigado e estou à disposição. Se tiverem sugestões, fazer conversa, novas entrevistas, visitar, né? Eu acho que essa proximidade, eu acho que a imprensa tem um papel fundamental. E com essa ideia das redes sociais, você sai dessa imprensa, da grande imprensa, e você abre espaço para que outros veículos, né? E isso torna muito mais próximo a população. Eu acho que ganha a cidade, ganha todos nós, quando você tem essa imprensa livre de verdade e democrática, né? Com acesso de todos, independente do seu tamanho. Parabéns a vocês.